Na Ásia, por qualquer país que se vá, o inglês domina como segunda língua. 300 milhões de pessoas falam inglês. Então, nesse caso, a Índia, as Ilhas Maurícias, Hong Kong, Singapura e as Ilhas Seychelles. Nas Filipinas e no Brunei, embora de forma não oficial, a língua inglesa também não é menos difundida. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, quando as potências europeias Japão e Estados Unidos ocuparam a região asiática. A expansão se deveu aos fatores econômicos como a garantia de matérias-primas para as indústrias, o mercado para os produtos e fatores ideológicos como uma forma de civilizar esses povos, justificando pelo darwinismo social. Assim, a língua inglesa se disseminou pelo continente. O fenômeno da crescente globalização do mundo e a consequente necessidade de uma linguagem eficiente de comunicação fez com que a língua inglesa seja hoje fundamental em todo o mundo. É a língua internacional, das viagens e dos negócios. É a língua da comunicação mundial. O domínio do idioma significa crescimento, desenvolvimento e, acima de tudo, melhores condições para acompanhar as rápidas mudanças que têm vindo a ocorrer. O inglês abre, assim, as portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. Em Hong Kong, Singapura, Malásia, o inglês é ampliado e utilizado, ensinado em todas as escolas e utilizado em atividades práticas. A importância do inglês para a economia e tecnologias faz de Hong Kong ensinar um idioma como oficial ao chinês, sendo matéria obrigatória nas escolas. É uma cidade totalmente independente da China, que possui uma identidade muito peculiar por si. Por se ter uma colônia britânica, o inglês é uma língua atualmente difundida a muitas cidades. É descrita como o lugar onde o Oriente encontra o Ocidente. A língua no dia a dia, em atividades e negócio, é introduzida ainda no primário. O inglês é uma língua que tem influência em praticamente todas as outras, mas no japonês em particular, essa influência é diferenciada. O primeiro contato do Japão com o mundo ocidental se deu no século XVI com a chegada dos missionários portugueses. Já o contato com a língua inglesa ela vem mais à frente, quando esse país começa a estabelecer laços comerciais com o Ocidente. Na Era Meiji, no século XVII, o processo de absorção de outras línguas no vocabulário japonês se inicia. Entretanto, o inglês só chegou na cultura japonesa após a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945. Isso porque anteriormente o Japão se tratava de um país majoritariamente feudal, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a observá-lo de perto. Também se tornaram parceiros na busca pelo desenvolvimento tecnológico japonês. Foi preciso então as distâncias culturais entre esses países precisavam ser encurtadas para poderem se relacionar mais facilmente. No português, temos diversas heranças do estrangeirismo, que pode ser encontrada com o aportuguesamento da palavra ou não. Temos de exemplo o caso de hot dog. A língua japonesa, no entanto, tem algumas diferenças fonéticas em comparação com o inglês, e isso faz com que o povo japonês tenha uma dificuldade de pronunciá-las de modo correto. O Japão é o 14º país em proficiência na língua inglesa, uma posição significativa, mas é comum ouvir-se falar que o inglês dos japoneses é difícil de entender. O inglês faz parte da grade curricular de todas as escolas e faculdades no Japão, mas o país se encontra atualmente na 27ª posição do ranking asiático do teste de inglês como língua estrangeira, mais conhecido como TOEFL. Pesquisadores do campo das ciências biológicas e autores vinculados a instituições da Ásia, que trabalham em países de baixa e média renda, não têm o inglês como língua nativa e enfrentam maiores dificuldades para publicar as suas revistas em trabalhos internacionais, exemplificando o quão é essencial utilizar a sua língua e a língua inglesa em trabalhos profissionalmente, sendo que hoje o inglês é mundial. A influência que o inglês exerce na nossa sociedade contemporânea, ela estende-se inclusive ao ramo musical. Na Ásia, se popularizou nas últimas décadas o J-pop e o K-pop, siglas oriundas das palavras em inglês japonês pop e Korean pop, que são os estilos musicais que andam conquistando o coração de pessoas de várias idades, vencendo prêmios internacionais e transformando músicas em hits instantâneos. Resumidamente, o uso do inglês em termos
não somente em músicas, mas também em nomes. Tem como principal objetivo na comercialização mais ampla em todo o mundo, já que o K-pop é um gênero que tem crescido cada vez mais. Além disso, pode estar relacionado à abertura da Coreia para o mundo, que é um país que cada vez mais vem ganhando destaque no cenário mundial. Os grupos de K-pop também entendem que seu sucesso eles devem ser reconhecimento aos fãs globais, e por isso querem se aproximar cada vez mais dessas pessoas. E o principal atalho para conseguir chegar nessas pessoas é falar a mesma língua que o público. Nesse caso, o inglês é sempre o melhor idioma escolhido, já que é um idioma reconhecido e utilizado em todos os cantos do mundo, independente da nacionalidade. A indústria de K-pop também visa o sucesso entre os fãs dos Estados Unidos, uma vez que esse país possui o maior número de estrelas pop da atualidade, com quem os grupos muitas vezes fazem parcerias, seja nas canções ou nas produções das músicas. Por último, os grupos também visam aproximar seus fãs globais da cultura da Coreia do Sul, e sua estratégia tem se mostrado bastante efetiva, já que nos últimos anos os cursos de coreano e as viagens para a Coreia cresceram exponencialmente. Assim como em diversos países orientais, a língua coreana também vem incorporando em seu alfabeto palavras em inglês, adaptando-as conforme a fonologia do coreano. Surge então o fenômeno chamado Congolish, que, de acordo com o MC Feio, em 2018, é uma mistura do coreano com o inglês encontrado na Coreia do Sul. E esses são poucos das inúmeras influências do inglês na atualidade do continente asiático.